Estamos no terceiro e último bloco do Alerj Debate falando sobre lipoaspiração. Aqui no estúdio eu converso com o deputado João Pedro e com o doutor José Goulart Furtado, da Academia de Medicina do Rio de Janeiro. Doutor, a pessoa que tem uma flacidez muito grande na barriga, por exemplo, pode fazer lipo ou se fizer depois despenca a pele? Eu tenho umas amigas que têm umas neuras assim, hein? Aproveito para tirar dúvida. Isso é um mito, porque é preciso avaliar bem. Muitas vezes eles queixam que a barriga está muito protusa, que está muito saliente, e que se a lipoaspiração vai resolver isso. Isso. Não. A lipoaspiração resolve o problema da gordura externa. Então, quando existe um abdômen distendido, você tem que ver se a musculatura desse abdômen está aberta, está afastada. E existe uma que nós chamamos de gordura interna, que é uma gordura que fica entre as alças intestinais. E existe também a dilatação do intestino. Então, muitas vezes a pessoa fala assim, vou fazer uma lipo para diminuir a barriga. Não. O problema da barriga, muitas vezes você tem uma barriga muito distendida e a quantidade de gordura que tem é muito pequena. Então, a lipoaspiração não vai fazer efeito. Então, é preciso separar essas coisas. Doutor, pode acontecer da gordura voltar para aquele local que o senhor fez a lipoaspiração? O que existe é o seguinte, a lipoaspiração, ela remove as células de gordura. Ela remove, a cânula da lipoaspiração, ela retira as células de gordura. Então, naquele local que ela retirou, ali não tem como criar novas células. Isso é um mito imenso, vocês não for pleonais no que eu estou dizendo, que está sendo derrubado aqui, porque todo mundo fala, você faz lipo, mas não vai pensando que isso resolve não, porque depois engorda tudo novamente. Então explique isso direito, doutor. São as células que aumentam de volume. Então naquele lugar que realizou a lipo, as células foram removidas. Certo. Então muitas vezes você encontra mulheres que fizeram cirurgias de culote e que engordam novamente, mas você vai reparar que no local que fez a lipo, o culote não apareceu de novo. Aparece a gordura em torno, que são as outras células que encheram de gordura. Para outros lugares, em outros lugares. A célula de gordura é um mecanismo que a natureza criou para que nós pudéssemos armazenar alimento, energia para o nosso dia a dia, para épocas de fome. Então, quando você come a célula, ela guarda a gordura. Ela guarda e acumula aquilo para ser usado. Um depósito. Exatamente. As vacas magras são os adipócitos. É a energia que está ali guardada. Mas na hora que você faz a lipo, ali não tem mais, não tem como crescer. Então o senhor está dizendo o seguinte, que o paciente ele engorda novamente, mas em outros lugares, em outras regiões... Ele pode até engordar ali, mesmo as células que restaram na região podem encher de gordura novamente. Mas aquelas células que saíram na lipoaspiração... sim, aquelas não voltam. Mas eu digo assim, o resultado, porque o que interessa para a mulher, tanto para a mulher quanto para o homem, a pessoa que se submete à cirurgia, é o resultado. Ou seja, aquele resultado, aquele culote magro, vamos dizer assim, se a pessoa voltar a comer, tiver uma vida desregrada e tudo, aquele resultado externamente, né, vai ser o mesmo diante dele entrar na cirurgia. Ou seja, ele vai voltar, ou ela, a engordar ali. Porque muitas vezes as pacientes vão no consultório e nós indicamos a lipoaspiração até em 2 etapas. Pelo seguinte, porque a imagem que ela cria no espelho, ela tem uma melhora da autoestima quando ela vê que alguma coisa melhorou. Então ela mesmo começa a lutar para que essa melhore continue. Então, muitas vezes, uma lipoaspiração inicial ajuda muito, porque ela se motiva a continuar uma dieta e realizar, talvez, o segundo tempo depois. Agora, vou fazer uma pergunta bem esdrúxula, porque eu sei que não existe tudo, nem nada, principalmente em relação à cirurgia. Mas o senhor falou o seguinte, que na cirurgia, o cirurgião ele tira as células de gordura. Dependendo do caso, por exemplo, se a pessoa não tiver muita gordura naquela região, pode acontecer do médico tirar, assim, 90% das células de gordura daquela região. E aí a pessoa voltando a engordar, não engorde tanto? Não, ela nunca vai engordar tanto quanto antes.
Isso, era isso que eu queria saber. Nunca mais volta... Não, naquela região não. É importante, por exemplo, antes da cirurgia, eu já ouvi falar isso, a pessoa submeter a sessões de massagem, que é para ir tirando a gordura nova do lugar e deixando para o cirurgião tirar só a chamada gordura antiga? Não, não existe isso. A massagem não retira a gordura de ninguém. A massagem, o que existe é uma drenagem linfática. Muitas vezes o peso da gordura ela faz reter o líquido no organismo. Então, por isso que eles acham que a massagem emagrece. Não, a massagem não emagrece. O que emagrece é a retirada daquele líquido que está entremeado no tecido adiposo, na gordura. E a massagem deve ser feita antes também? Não, não. A drenagem linfática, ela é obrigatória numa lipoaspiração. Porque o ato traumático que a cânula fez naquela região, ela tem que começar a drenar e massagear. É pós-operatório, então. Pós-operatório é fundamental pós-operatório. Antes não tem efeito. Durante quanto tempo, quantas vezes por semana é indicado? Normalmente nós indicamos 3 meses de drenagem linfática. Quantas vezes por semana, doutor, durante esses 3 meses? Depende da quantidade de edema, que está 2 vezes, 3 vezes, 1 vez. Doutor, nosso tempo está acabando e tem algumas dúvidas ainda. Anestesia local? Não. Depende? Não, anestesia local raramente. Ah, é? Raramente. Porque você tem que injetar uma grande quantidade de anestésico, isso pode acarretar problema. O ideal é fazer anestesia de bloqueio, ou peridural ou geral. Alta, em quanto tempo? Alta? É, o paciente recebe alta, isso. Alta hospitalar na hora que o paciente tiver condições adequadas para ir para casa. Geralmente isso acontece com o tempo. O que nós recomendamos é que essa cirurgia, muitas vezes você encontra propaganda que é feita em consultório, isso tem que ser evitado ao máximo. Ah, sim. Ao máximo. Porque a pessoa tem que ir para casa apta com todas as suas atividades físicas. Mas o senhor acha que essa recuperação, geralmente, a gente sabe que isso varia de paciente para paciente? Depende do tamanho da cirurgia, porque um volume grande de líquido é retirado. Então, é preciso saber se aquilo foi reposto, como é que a pessoa está sentindo, se ela não vai desmaiar quando sair da clínica. Isso acontece. Por isso que tem que ser evitado em consultório. Tem que ser feito no hospital. Volta às atividades normais? Ao trabalho? Não, depende do volume da cirurgia, mas normalmente a pessoa se sente bem para voltar ao trabalho com 3 dias, 2 dias, 1 semana. Depende do volume da cirurgia. Praia? A praia, enquanto tiver equimose, tem que ser evitada a praia, porque os raios ultravioleta com a equimose, eles podem acarretar manchas na pele. Então, e ninguém vai querer se expor na praia toda cheia de equimose. Não tem sentido. De hematoma, né? Hematoma. Não é equimose, Exatamente. é diferente. Então, isso nós fazemos, recomendamos. E o uso da cinta? A cinta é muito bom que modela, porque aquela gordura foi retirada, foi imobilizada e, de alguma maneira, a pressão naquela região, ela ajuda a modelar a nova constituição que o organismo vai fazer. Para finalizar mais uma, quanto tempo de cinta? Geralmente nós recomendamos no mínimo 40 a 60 dias. Ok, doutor, muito obrigada. Foi um prazer receber o senhor aqui no estúdio. Obrigada pelos esclarecimentos, viu? Deputado, muito obrigada. Bom, nosso programa está acabando. Se você quiser ver de novo e tirar todas as suas dúvidas sobre lipoaspiração, basta acessar o site www.tvalerj.tv. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.